Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Por aqui já passaram mais de 70 startups, com mais de 8 mil investidores e mais de 100 milhões de reais investidos nessas startups. E a cada episódio aqui do podcast, a gente tenta trazer pessoas relevantes desse mercado, desse ecossistema, para que possam compartilhar suas experiências, a gente conhecer um pouco mais sobre eles e também dar oportunidade para quem está ouvindo ou assistindo entrar em contato com eles, né? Porque afinal são grandes empreendedores, grandes investidores desse mercado, então é isso que a gente busca aqui. E hoje também temos uma pessoa muito especial aqui conosco, né? De um assunto que talvez eu seja mais suspeito para falar, porque é uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, são os esportes, né? Mas vou deixar para o Fábio a apresentação dele. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Leonardo, pelo convite mais uma vez. Sou fã do CapTable desde sempre, então eu vou falar um pouco de esporte aqui hoje, que é de onde eu vim, de onde eu comecei a empreender em 2019, mas também gosto de ver outras teses também que eu invisto, que eu vou falar um pouco mais aqui, mas vou falar um pouco do Fábio. Bom, estou recém-formado na faculdade, estou novo, mas empreendo desde a faculdade também, então na faculdade já tratava de alguns temas de esporte. Lá criei uma entidade junto com o pessoal para tratar o esporte como negócio, que era uma coisa que lá no INSPER não se fazia. Então começamos a tratar esses temas lá, fazer eventos, e aí que começou essa minha veia de empreendedora, vamos dizer assim, de montar os negócios. Aí, enfim, em 2019 eu morando fora do Brasil, morei no Vale do Silício por 3 meses. E lá, eu com meus sócios, o Teg e o Gustavo, a gente idealizou a Sporteca, que é uma venture builder e focada em esporte e entretenimento. E hoje a gente tem alguns negócios principais. O nosso principal negócio é a OneFan, que é uma plataforma de engajamento para torcedores e que tem hoje os principais clubes no Brasil como parceiros. Tem outros negócios também que eu invisto, enfim, de outras teses, combustível, algumas aqui no CapTable também que eu já investi, mas não sei se posso abrir, mas enfim. Fique à vontade, né? Enfim, então, agro também, tem as coisas que eu vejo, então, e hoje também estou com outro chapéu, estou trabalhando no grupo da família também. Então, o Fábio essa pessoa de empreende desde cedo, tem uma coisa em comum com vocês, que é esse espírito empreendedor e que gosta de explorar várias teses além do esporte também. Mas que Boa, legal. Vamos explorar essas teses aqui. Sim. Deixa eu já pegar esse ponto que tu falou lá desses 3 meses no Vale do Silício, né? O Eduardo e o Gustavo, tu conheceu lá? Tu já conhecia eles? Não. Eles estavam contigo? Eu conhecia, assim, como que eu fui parar no esporte, né? Eu, até os meus 15 anos, eu nem gostava de esporte, de futebol, assim, uma coisa curiosa. Comecei a gostar com meus primos jogando videogame e falei, pô, legal esse negócio, eu acho que eu vou... Aí eu tive, acho que a primeira grande decisão sábia da minha vida, que foi... Eu quis ser jogador de futebol, como muitos brasileiros, mas aí eu percebi que eu não era bom. E que é uma coisa que eu acho que foi a primeira decisão sábia que eu falei, não, eu vou trabalhar fora do campo, que eu acho que eu posso contribuir mais. Foi uma decisão sábia e comecei a estudar. Aí eu conheci o Tega nessa época, e ele estava começando ele tinha feito um TED, se não me engano, e aí ele estava super em evidência. Eu conheci ele um dia perto do Pacaembu, numa reunião lá, aí eu falei, gostei desse cara. Aí a gente se juntou, aí o Gustavo também veio depois, e pelo Tega também, o Tega foi o que uniu nós três. E aí o Vale do Silício ele veio em 2019, quando eu estava no meio da faculdade e queria fazer um intercâmbio. E eu sempre lia sobre inovação e tecnologia, e o Vale do Silício naquela época estava efervescendo, assim. Aí eu falei, bom, aí eu tranquei a faculdade, fiz uma coisa diferente. Eu não fui em nenhum curso de intercâmbio internacional, assim. Eu tranquei a faculdade, peguei passagem de ida, fui pro Vale do Silício me jogar lá. Aí marcava reunião nos fundos, conhecia startups, conheci pessoas fantásticas, eu fiz alguns cursos assim com gente da Índia. Eu dividi quarto com um indiano e um argentino. Foi uma experiência de vida fantástica. Sou amigos até hoje. Boa. Foi uma coisa muito boa que eu, assim, esse curso que eu fiz lá. Então fiz alguns cursos picados lá em Stanford, na Draper University, lá no Vale do Silício. E aí abri muito a minha cabeça. Aí que eu percebi que, assim, bom, legal, eu comecei a perceber que esporte, sim, era o que me tocava, mas que eu gostava de ver também outras teses. Porque lá
Eu lembro que na época eu estava com o blockchain em alta, assim, falava de criptomoeda o tempo todo e estava começando essa discussão lá. Aí, enfim, veio uma outra discussão, né, o que aconteceu depois com o cripto, enfim, o que está acontecendo. Mas foi uma vivência de 3 meses que eu estive lá, fiz alguns cursos muito fora da caixa, que me mudaram muito como pessoa, que eu acho que é o que eu mais tiro dessa experiência que eu tive lá. E o conhecimento, lógico, que a gente tem lá é muito grande também, que você está bebendo da fonte, né? Mas foi uma experiência muito boa que eu fiz de intercâmbio, assim. Tenho certeza que esses 3 meses valem muito mais do que 3 meses tradicionais e em outros locais. Um pouco antes, acho que foi 2017, 2018, eu passei 6 meses na Tailândia. Eu fui lá para o outro lado do mundo. Também a mesma atmosfera de gente de todo mundo, de blockchain muito em evidência, negócios sendo criados num café, né? Sim, Que pessoas se isso. conhecendo. Então, assim, até já deixo a recomendação, porque talvez não sejam todos que tenham essa oportunidade, mas quem tiver essa oportunidade, eu acho que é fantástico, né? Abre muito a cabeça. A gente... Provavelmente esses 3 meses que tu passou lá estão inseridos em quase todas as histórias e apresentações Com que certeza. tu faz sobre ti, né? Com certeza. E aí vem tudo começa numa ideia, né? Vem essa ideia da Sportec. Claro, a gente tem aqui um pouquinho de endereçamento de por que tu foi para esse mercado, tu já contou um pouco algumas coisas, mas como que essa ideia começa a se materializar um pouco mais, virar algo mais estruturado, trazer essas pessoas, o Tega, o Gustavo junto com vocês aí, e isso virar um negócio, né? Onde que foi esse embrião, essa faísca que fez isso virar um negócio? Eu acredito que nós três a gente tem uma coisa em comum, que é esse desejo insaciável de fomentar o esporte e a tecnologia no Brasil, que é um segmento que a gente acredita muito. Então foi isso que uniu a gente. Então a nossa ideia inicial era montar um ecossistema de fato de startups no Brasil de esporte. Aí a gente, assim, a ideia era fazer um espaço, que a gente criou um espaço em São Paulo, que é a Sportec. A gente tem um campus da Sportec em São Paulo, que a gente abriga as nossas empresas lá e outros parceiros nossos também. Aí a gente criou esse espaço que era a ideia inicial, mas a gente criou esse espaço só em 2021. Antes disso que a gente percebeu, vamos focar em tecnologia, que é o que a gente vê que carecia muito no Brasil. A gente mapeava no Brasil startups que tinham você contava na mão. As startups que tem uma proposta de que até hoje se sustentam, vamos dizer assim. Então, é um ecossistema bem inicial no Brasil naquela época, hoje já desenvolveu muito. Aí a gente começou a focar em tecnologia pela Sportec. Então a gente começou fazendo aplicativo para alguns times, São Paulo, Fortaleza, aí depois veio o Corinthians, Flamengo, que são nossos parceiros hoje. Então a gente começou focando em tecnologia. Isso foi porque a gente percebeu que a gente precisava criar as startups que a gente queria que tivesse. Então, aí hoje a gente faz tem um processo bem estruturado de mapear o mercado, entender qual que é a principal dor que tem no mercado esportivo, não só no Brasil, mas também no mundo hoje, e aí com base nisso a gente cria as nossas startups. Depois desse mapeamento que a gente faz anualmente ou a cada 2 anos, a gente sempre se reúne para pensar nos nossos próximos voos. Boa, eu conversei, acho que foi com o Marcelo, né? Nicolau? Legal. Foi com ele. Sim. Acho que tu me passou o contato quando a gente conversou e ele trouxe um pouco dessas questões, mas acho que é legal trazer aqui para o pessoal, né? De como é que funciona esse processo de... talvez o que tu trouxe, né? Ainda não tinham tantas startups, ainda não era um ambiente preparado, vocês tinham também essa necessidade de fazer existirem startups para colocar nesse mercado. Mas como que é esse processo de venture building aí que vocês fazem? É um processo assim, o Marcelo é um cara que é legal até conversar com ele um dia para explorar um detalhe, mas basicamente a gente se reúne numa sala, fica uns 2, 3 dias lá imersos e lógico, muito baseado em dados que a gente pega de mercado, né, tem várias plataformas que mostram principais dores, aonde está indo o dinheiro também, que é importante a gente ver, né? Mas que a gente se reúne e fala, bom, dado esse cenário dessas dores que a gente mapeou aqui no mercado, o que é mais quente, o que a gente sente mais necessidade, até pelos nossos parceiros que a gente tem, de cliente e outros contatos que a gente tem, o que eles mais precisam. E aí, com base nisso que a gente vai direcionando. Aí, ao longo desse processo, a gente vai funilando, aí acaba que a gente tem umas 3, 4 ideias, e aí a gente
que é o que a gente vai desenvolver no período de 2 anos e meio, mais ou menos isso. Então, resumindo super bem, com um negócio que é super bem elaborado e que o Marcelo toca muito bem, é mais ou menos isso. E nesse ambiente lá da Sportec, nesse espaço físico aí, que pô, Sim. ainda não conheço, mas será uma honra Você tá quando for a convidado. São Paulo. São só essas startups criadas dentro da Sportec ou já tem startups que vêm de fora para estar vivenciando essa atmosfera lá com vocês? A gente tem dos dois. A gente tem a OneFan, que é a nossa principal empresa, fica lá. Tem um andar inteiro praticamente deles, mas também tem outras empresas que às vezes nem são só de startups, né? Tem umas empresas até maiores que ficam lá com a gente, mas tem de tudo, assim. Tem muita gente que às vezes nem está lá presencialmente, então tem empresas que são de fora de São Paulo, às vezes só usam lá para passar o dia, por exemplo. Mas a gente não se posiciona como um coworking, né? É importante Sim. falar isso. Não adianta você chegar lá e falar, eu quero uma posição aqui. Não é para isso. A gente quer conhecer essa startup, conhecer o empreendedor, porque startup é muito sobre as pessoas que você está junto, sobre que você investe seu tempo, além do dinheiro também, mas Sim. a gente não é um coworking, é importante falar isso, mas a gente está super aberto para receber quem quer transformar o esporte junto com a gente no Brasil. Boa, legal. O William, que é aqui da nossa equipe de captação, edição, produção, ele deve ter ouvido isso em todas as nossas conversas, né? Sempre sobre pessoas, né? A gente está falando claro, de um produto que precisa existir, de um negócio que precisa parar de pé, de capital para fomentar esse negócio, mas no fim é sobre pessoas, né? A gente precisa esse relacionamento pessoal, esse conhecimento sobre as pessoas, seja dos fundadores, dos parceiros, dos investidores, das pessoas que se aliam a esse negócio como funcionários e tal. Acho que é sempre sobre pessoas, né? E até pegando um gancho aqui, é sobre pessoas sempre e também para investir em startups, independente do setor que seja, a minha visão é assim, que eu sempre, nas empresas que eu investi, eu demoro para investir. Porque eu quero conhecer a pessoa, eu quero trocar alguns cafés com a pessoa para, no fim, decidir. Porque investir em startup é investir em pessoas, é o que a gente falou. Então, conhecer a pessoa, ver o alinhamento de valores que tem. Então, é muito sobre conhecer as pessoas. Também é importante conhecer a empresa, a tecnologia, enfim, que é importante saber. Mas é um processo que eu particularmente demoro muito, sou até chato muitas vezes, mas é importante. Tá muito mais no jockey do que no cavalo, né? Isso de aí. cavalo talvez mude, né? Mas Exato. tem que ter as pessoas certas. Então, se a Sporteca tem um espaço físico, mas não é um coworking, o que é a Sporteca, né? Se puder trazer aqui um pouco mais materializado para nossa audiência. Assim, conceitualmente, a gente é uma Venture Builder, que é essa empresa que tem Venture Capital e Venture Builder, vamos separar assim. A Venture Capital é a empresa que investe em empresas, a Venture Builder é uma empresa que constrói as ventures dela, né? Então, tem todo esse processo que a gente fala de Venture Building, e que é um processo que, assim, a gente tem as ideias que eu comentei aqui, e as que a gente escolhe para desenvolver. Vamos supor, 2 ideias que a gente vai desenvolver, uma pode se provar que faz sentido durante o caminho, e nesse processo que dura mais ou menos um ano de desenvolver a empresa, às vezes não faz sentido a empresa. Então a gente tem que às vezes abortar um plano e continuar só com a outra que a gente escolheu. Faz parte do processo. Então, e aí tem toda a parte de desenvolver tecnologia, de fato da empresa, criar a marca, que aí é toda a parte burocrática que tem que passar também nesse processo. Então, além da concepção da ideia, né? Sim. E montar a equipe também, que é um processo. Então, muitas vezes a gente começa só o time no núcleo duro da Sporteca mesmo, para desenvolver, mas depois a gente vai contratando as pessoas que vão tocar os negócios. Então, esse também é um outro ponto, né? Muitas vezes chegam pessoas para a gente que a gente mapeia que podem fazer sentido para tocar os nossos negócios, os negócios que a gente cria. E é importante ter eu não gosto da palavra desapego, mas esse entendimento de que às vezes tem uma pessoa que vai tocar melhor o seu próprio negócio do que você. Sim. E faz parte do jogo isso, mas então faz parte desse processo de desenvolver a empresa, na minha leitura, por exemplo, mas achar as pessoas, montar a equipe, montar a empresa, que é o processo que a gente passa nesse processo de Venture Builder, que é o que é a Sporteca hoje. Então, no longo prazo, qual é a minha visão para a Sporteca? A gente vai ter ela com uma holding, assim, vamos dizer, a grosso modo, e que vai ter vários negócios embaixo dela que façam sentido de acordo com as nossas teses.
E aí também faz parte do mundo de Venture Capital, eventualmente vender uma empresa, a parte de captação de recursos, que é onde eu apoio mais, estando de longe, com um pouco do que eu vivo hoje na empresa, faz parte, isso aí é inerente ao processo, né? Então, desde a parte de quando a gente vai montar a empresa, a gente faz uma captação de anjos para montar a ideia. Então, a gente monta um contrato lá que eles investem na empresa e aí o valor varia muito, né? Mas rodada anjo, seed é mais um cheque menor. Aí, ao longo do processo, a gente vai conversando com os fundos que a gente conhece, com os investidores, para dar sequência na vida da empresa, nessa parte no mundo de Venture Capital. E a Sporteca tu trouxe que é esportes e entretenimento, né? Isso. Esse entretenimento voltado para o esporte ou um entretenimento que pode, de repente, não estar... Música, por exemplo, entraria dentro do conceito? Acho que a beleza do esporte é essa, né? Eu gosto de desconstruir o Sports Tech. A galera gosta, até me mata quando faz isso aí, mas é verdade, porque o esporte ele pode ser tanto... Eu posso criar uma solução que atende tanto um time de futebol como um cantor. Porque no fim do dia, por exemplo, no caso da OneFan, dando de exemplo, eu trabalho com fãs. Um fã, ele pode ser apaixonado pelo Gustavo Lima também, pela Taylor Swift, ou por um esporte super nichado também, como também ele é fã do Corinthians também, por exemplo, do Flamengo. Então, a gente tem essa parte de entretenimento porque o esporte pode ser tanta parte de performance também, de atletas. No fim do dia, a gente pode ter uma health tech também, eventualmente, que a gente construa. E também dessa parte de entretenimento, porque o sportainment que a gente fala está muito interligado também, por exemplo, no caso da OneFan, por exemplo. Então, a gente trabalha esporte e entretenimento para ter esse jogo de cintura de falar, bom, tá bom, pode ser uma health tech, mas também, ou uma de performance, mas também posso criar um outro negócio que tenha mais fit com o entretenimento de fato. Sim. E aí envolve tanto o clube, o atleta, como a audiência, o fã, Sim, quem está se exato. engajando ali. E até, talvez, então... Acho que vocês não são excludentes, mas só para tentar entender um pouco mais da tese aqui, vocês estão mais ligados ao, digamos, o exercício do Moneyball, lá, do cara achar o melhor atleta para aquele clube, ou mais na parte do... Vamos aproveitar toda essa audiência gerada, essa atenção que esse negócio tem e monetizar isso ou engajar isso de alguma maneira. Olha, naturalmente o nosso principal foco hoje é a OneFan, que é a nossa principal empresa. Então está mais nessa parte de audiência, de engajamento de torcedores e tal. Mas a gente tem por exemplo, o Tego, ele vem do campo. Ele tem essa parte mais de Moneyball, por exemplo. Então a gente ainda não explorou essa parte, mas a gente sempre conversa de, pô, é uma área que faz sentido, como é que a gente poderia montar um negócio nesse sentido, que já tem alguns no forno, mas que não dá para abrir ainda, mas a gente tenta ser ambidestro nesse sentido, né? Boa, legal. E aí tu citou algumas vezes a OneFan, né? Deixa agora, então, vou dar a oportunidade de tu explicar o que é a OneFan, né? Sim. Provavelmente, e acredito aqui pelas tuas palavras e pelo que eu pesquisei, pelo que eu conheço, dentro da Venture Build vocês vão ter graduações dessas startups. Isso. Algumas vão chegar em outros estágios de receber investimentos externos, de crescer em outros mercados e coisas assim, que acredito, me parece ser o estágio da OneFan agora, né? Então explica um pouco mais como que ela funciona, por que ela funciona para o Grêmio e para o Gustavo Lima, né? Deixa eu entender um pouco. Claro, você vai ter que marcar outro podcast com o Palma aqui para ele falar tudo que ele está fazendo na OneFan também. Vou marcar mesmo. Mas é assim, a OneFan, ela começou, a Sporteca, ela era OneFan no começo. A gente não vou falar que a gente sem querer criou a OneFan, porque foi de caso pensado, né, logicamente. Mas a gente começou fazendo aplicativo lá no São Paulo, como Sporteca ainda, e enfim, foi ganhando tração, aí veio a pandemia, todo mundo em casa, aí a Sporteca na época tracionou muito mais ainda, e aí em 2019 veio o grupo SBF abordar a gente, foi 2020 aliás, querendo virar sócio, aí enfim, eles investiram na gente, hoje eles são nossos sócios lá na OneFan, e agregam muito pra gente, é um sócio, não é só um sócio, né? É um carimbo de que a gente fez alguma coisa certa. E aí a gente criou o OneFan. Então a gente spin-offou a OneFan da Sporteca,
Então foi a nossa primeira Venture Builder mas que a gente não pensou como a gente faz hoje, né, no processo de Venture Builder. E a OneFan agora falando um pouco mais da empresa, ela é responsável pelo sistema de ticketing de sócio torcedor do Corinthians hoje em dia, e também faz o aplicativo do Corinthians e dos outros times que a gente tem de parceiro. Então a gente criou uma régua de engajamento para os torcedores dos clubes, mas que ele também tem essa flexibilidade de poder entender outros mercados também. Então, porque no fim do dia a gente está falando de um fã e de uma entidade. No caso, é uma entidade esportiva, mas pode ser uma entidade, um cantor ou alguma outra... algo que tenha fãs, vamos ver, a gente brinca lá. Mas, então a gente tem essa regra de engajamento. No caso dos times de futebol, qual que é a nossa visão? É menos de 1% da torcida que vai conseguir no jogo, no fim do dia. Esses 99% que não estão atendidos se embora fora de São Paulo, por N motivos, não conseguem ir no jogo. Então eu preciso criar uma régua de engajamento que eu consiga fazer para pegar um ticket menor dessas pessoas que não vão nos jogos. Então, aí eu consigo transformar de fato um time de futebol ou de basquete em um time aliás, uma empresa de mídia que faz gols de quarta e domingo. Uhum. Essa que é a nossa lógica. Então, assim, fazer essa transformação, mudar essa mentalidade, porque é uma coisa diferente. Os clubes precisam entender que eles têm um ativo muito grande, que além dos torcedores, mas ele tem os jogadores dele, que ele precisa trabalhar esses ativos para conseguir engajar mais os torcedores e conseguir monetizar mais, porque a principal dor que a gente mapeou no passado dos times é que precisam criar novas fontes de receita. E aí que está a OneFan para criar essa receita de cauda longa que a gente fala, para atender esses 99% da torcida que não consegue ir no jogo, mas também atender quem vai no jogo. Então, por isso que a gente criou essa operação de ticketing de sócio-torcedor, que hoje a gente está no Corinthians, mas a ideia é replicar em outros times também. E essa parte que tu comentou da régua de relacionamento, né? Acho que talvez isso seja muito claro para todo mundo que empreende, né? Mas talvez dentro do futebol isso estava um pouco deixado de lado de alguma maneira, olhando só para o aspecto do campo ou do dia de jogo, né? E aí, essa régua, vocês propiciam que o clube consiga estruturar isso numa régua, ou vocês são, inclusive, o cara que monta essa régua de relacionamento com eles? Depende muito do clube. Assim, hoje em dia, no Brasil, a gente tem ótimos parceiros nesse sentido, que eles já têm uma régua bem montada. A gente agrega na parte da tecnologia de uma plataforma de qualidade, né? Sim. Que essa foi a dor que a gente percebeu. Então, quando a gente chegava nos clubes do passado, a gente via que era meio com Frankenstein. Era uma empresa que fazia uma coisa, a outra fazia a parte de ingresso, a outra de sócio-torcedor, e nenhuma delas conversava. Então, esse que era o cenário. Por isso que a gente unificou tudo para conseguir oferecer uma plataforma única para os times conseguirem pilotar sem ruído, vamos dizer assim, né? Então, é oferecer o carro, mas eventualmente, se o time precisa de algum apoio na parte de como usar esse carro que a gente entregar para eles, a gente entra também para ajudar a montar essa régua de relacionamento, para ser mais produtivo e ser mais eficiente na operação. Sim. Então, a gente montou o carro, mas a gente também pode ajudar o time a tocar a operação dele. Então. E agora eu acho que novos tempos no futebol, né? Quem vive futebol tem visto essa questão da profissionalização, a questão da entrada das SAFs, né? Que é a mudança regulatória, ou não sei exatamente se é uma regulação, mas alguma mudança houve ali, né? Que propiciou a existência dessas empresas. E aí, quando o pessoal faz um valuation, né, tentando trazer um pouco mais para o aspecto empresarial da coisa, sabemos que o clube tem uma outra dinâmica, mas trazendo desse jeito. Quando o Ronaldo fez a compra do Cruzeiro, isso tudo virou notícia, porque o pessoal falava sobre um valor ou outro. E o Cruzeiro, não sei os números certos aqui, mas nas pesquisas que eu costumo ver, está sempre entre 8 e 10 milhões de torcedores, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Hoje, adquirir uma empresa, qualquer ela que seja, que tem 10 milhões de pessoas olhando para aquele ativo para fazer relacionamento, e são pessoas que não vão olhar para o concorrente. O cara que é torcedor do Cruzeiro, ele não vai virar Atlético por causa que o dirigente do Cruzeiro fez alguma coisa ali. Então, pessoas altamente engajadas, uma base
consumidora, né? Que vai querer consumir coisas do clube, seja o consumo da atenção do dia dela. E eu posso dizer, né? Eu sou um cara super focado no trabalho, gosto muito aqui do que faço, mas o meu tempo do Twitter para olhar tudo do Grêmio eu dedico todos os dias. Lá em dia de jogo, então, poxa, agora segunda eu tava lá fazendo meu guri dormir e atento no sorteio da Libertadores, né? Então, assim, a gente dedica esse tempo, né? Tem uma coisa diferenciada, que talvez os clubes não estivessem olhando isso como um ativo. E agora quando a gente vê, por exemplo, né, negociações de Libra, de Liga Forte, onde os critérios para obtenção daquele investimento são torcida, engajamento dentro das plataformas, talvez os clubes se vejam como uma obrigação de olhar para isso, né? Se eu não engajar minha torcida, eu vou receber menos dinheiro. Esse menos dinheiro vai me tornar menos competitivo. Sendo menos competitivo, eu tenho menos capacidade de engajar esse pessoal no futuro, né? Então, isso são problemas, provavelmente, que vocês estão tentando com a Anfen e talvez com outras empresas ali criadas dentro do Grupo Atacar, né? Sim, claro. Acho que assim, esse tema de SAF, liga, é um tema que a gente acompanha desde 2017, quando a gente ia para a Inglaterra, ou estudava os cases da Inglaterra, Espanha, como se formaram as ligas lá, né? E essa questão de SAF também dos clubes e empresas. Você olha nos Estados Unidos, todos os times são empresas, no caso de basquete, futebol americano. Então é uma coisa que assim, eu fico muito feliz de estar acontecendo no Brasil esse movimento, mas também preciso alertar quem pensa em investir em um time de futebol que você está mexendo com a paixão dos torcedores. Sim. Imagina. Você precisa respeitar essa história. Você vê na Inglaterra o Manchester United, por exemplo, estavam tendo protestos contra a família Glazer, que eram donos dos times. Então você está mexendo com a paixão. Você precisa respeitar a história do time e dessa comunidade que você tem, que você não é certo falar comprou, mas que você é um ativo que você tem agora, né? Então você precisa respeitar essa história. Então tem essa delicadeza. Você precisa ter esse cuidado quando você se pensar em investir em uma SAF. E também você não pode esquecer nunca a parte do campo, que é a gestão de campo, que é uma coisa enfim, é um tema que eu gosto de estudar desde 2017, que é o dia a dia. Sim. Então você vê os valuations das SAFs, muitas vezes, algumas que eu já tive a oportunidade de conversar, você precisa pensar numa operação de campo bem estruturada para o core, porque não adianta nada você estar trabalhando com a paixão bem feito, fazendo um trabalho fantástico junto com a OneFan, mas se a bola não entra. Se a bola não entra, meu amigo, você... Acho que tem o livro, né? Tem o A Bola Não Entra Por Acaso. Esse mesmo. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida de esporte. Boa. A Bíblia. Eu também li esse aí, muito, muito legal. E aí tem isso, acho que esse aspecto que tu trouxe, assim, eu lembro... Sou um pouquinho mais antigo do que tu, né? E eu lembro do 2003, o Grêmio estava numa situação... Era o centenário do Grêmio, 2004, né? Um ano depois do centenário, que estava naquela decadência e acabou sendo rebaixado. Sim. E o presidente do Grêmio veio a público dizer que o Grêmio tinha o melhor site, que tinha o melhor ônibus. E aí... Claro, pesa contra. Isso virou até uma certa piada aqui no Rio Grande do Sul. E aí, eu acho que, de certa maneira, até inviabilizou alguns investimentos que... Pô, o cara tá se preocupando com marketing e não contratou zagueiro, né? O cara tá comprando... Tá mexendo no site, tá fazendo alguma coisa e lá o time não ganha... Não perdeu o Grenal. Poxa, né? Tem todo esse aspecto. Acho que o dirigente tem aqui a gente tem uma participação muito grande dos sócios na votação, na eleição desses dirigentes, e aí tem o dirigente eleito e tem o executivo normalmente tocando aquela área. Mas deve ser poxa, eu fiz tudo certo e o cara tomou aquele gol lá no final, né? É isso. Mas assim, o bom é que está se criando um ambiente também no futebol brasileiro como um todo que é muito bom, né? Então tem essa questão da profissionalização dos times e também tem a questão da liga, né? Que eu esqueci de comentar. Mas... como foi na Inglaterra, né? Tinha uma questão de eventualmente dividir a liga ou formar uma liga única, né? A liga única é sempre o melhor caminho, porque quando você negocia os direitos de televisão coletivamente. E tá se desenhando uma convergência agora das duas ligas, pelo que saiu agora na mídia. Então, que bom que está se criando esse ambiente no futebol brasileiro, porque até para atrair investimento é muito melhor. Então, a liga vai ser uma empresa. Sim. Por que ela não pode também atrair investimento de pessoas físicas ou grandes institucionais, que é o caminho natural? Mas então, o ambiente está melhorando muito. Isso que é o importante, que é uma coisa que a gente sempre torcia para acontecer no passado e agora está
de fato acontecendo. E isso, né? Acho que também trazendo um pouco do nosso lado, né? Sempre, sim, gostamos de futebol, né? E acho que a grande maioria gosta, né? Sim. E aí, nossa base de investidores e todos os parceiros, acho que tem muita gente que gosta de futebol, que vive o futebol de alguma maneira, mas sempre futebol parecia um mau negócio. Ah, o cara tá fazendo isso é porque tem uma mutreta, depois ele vai inadimplir, tu não vai conseguir recuperar esse dinheiro. Sempre parecia ruim colocar qualquer capital dentro do futebol, né? Se tu não fizesse parte daquilo de alguma maneira. E agora, não sei se só pelas SAFs, mas acho que por todo esse processo de profissionalização, essa busca por uma liga única, a gente tem visto coisas bem diferentes chegando até nós. Projetos que são bons, projetos que são viáveis, projetos que têm uma certa garantia daquele recebimento, né? A gente até viu que, acho que a XP colocou no mercado um produto de alguns clubes, acho que ainda faltava uma camada de engajamento da torcida para que isso entrasse como um produto financeiro, mas a gente tem visto que o ambiente está realmente bem diferente, mais propício, né? Exato, e a gente sente isso no dia a dia, né? Se a gente fosse falar isso aí há 2019, 2020, ninguém ia querer investir no esporte, nem numa startup de esporte. Hoje, tem tanta oportunidade que as pessoas vêm até a gente procurar, olha, quero investir em esporte porque tá parecendo um bom negócio. De fato se bem trabalhado. Hoje, assim, a gente tem sempre, essa história de ter mutreta, assim, a gente tem uma questão de valor muito forte, né? Que é inegociável para nós, mas são pouquíssimos casos hoje em dia, até porque a gente sabe com quem a gente se relaciona no meio. Isso é o mais importante. Então, ter uma boa entrada nos clubes é fundamental. E essa história como tudo na vida, né? Com quem você se relaciona, com quem você faz negócio, é uma premissa de negócio para qualquer empresa, na minha visão. Então, está se criando um clima muito bom. Não é um clima bom que nem aquele tweet, acho que antes da Copa de 2014 lá, né? Vai se criando um clima horrível, né? Que tinha, lembra? Então, mas pelo contrário. Eu acho que e acho que os cases positivos, né? Acho que aqui no Brasil, claro, a gente já está começando a construção disso, mas quando olha atletas americanos, times europeus construindo isso, né? Sim. Pô, até em outros esportes, né? Acho que tem várias pesquisas mostrando que no MMA, no tênis, em outros esportes, boa parte da receita dos próprios atletas, e hoje o atleta é mais uma empresa do que um atleta unicamente, vem de outras fontes de receitas que não necessariamente a remuneração da prática esportiva em si, né? Então acho que entra no sportainment, né? Aí que tu estava trazendo, né? Não é à toa que existe o direito de imagem, né? Que é uma forma de fato de remuneração para os jogadores, que é um ativo que eles têm que trabalhar muito bem, né? Isso. E é interessante como você vê a diferença dos clubes, de diferentes esportes, né? Quando eu morei na Califórnia, tinha um time lá, que acho que era o 49ers, se não me engano. Eles tinham um fundo de venture capital deles para investir em empresas. Então, olha como a mentalidade é diferente. Então, e tinha uma equipe de fato que tocava o time lá, o fundo. Eu lembro quando eu visitei era algum time lá de futebol lá da Califórnia. Eles tinham uma estrutura de negócio, de fato. Então, assim, o americano ele trata o esporte como negócio de uma maneira muito bem feita, né? Eu sou muito fã do jeito que eles tratam. Então, as organizações são geridas de maneira muito diferente lá do que é no Brasil. Então, a gente está caminhando para esse caminho. E também os atletas têm essa visão. Você vê o Messi abriu um fundo para investir em tecnologia no esporte também. A gente tem, acho que no ano passado, surgiram 34 fundos de investimento em sports tech no mundo. Pelo menos uns 10 de atletas, ou que tem alguma relação com atletas. Então, assim, eles viraram grandes empresas também. Isso é inegável. Então, tomara que esse movimento venha cada vez mais forte para o Brasil, tomara, né? E possamos estar juntos aproveitando ele. Eu lembro que o Marcelo, na época, a gente até conversou bem sobre o OneFan, mas ele me mostrou uma outra startup
que eu não sei em que estágio que tava, mas que mostrava a tela de jogo. E na tela de jogo tu podia selecionar qual narração que tu queria dentro daquela tela. A pessoa que administrava aquela transmissão podia escolher quais estatísticas ia mostrar. Tinha um chat para as pessoas irem interagindo, diversas coisas ali dentro daquilo. E aquilo eu achei, poxa, fenomenal, porque o jeito que eu consumo futebol não é o jeito que o meu vizinho consome. Perfeito. Uma galera gosta da parte da piada, da parte da corneta. Pô, eu sou um cara que gosta de ver aquele mapinha de calor, aquele dado acontecendo. E, poxa, pra mim poder, no dia que chegar, né, que chegar em mim isso, de eu poder escolher como que eu tô vendo aquela transmissão, pra mim vai fazer muita diferença. Essa aí já é público, não dá pra falar, que é o Match Party, que é essa tese é legal, até porque dá pra entrar um pouco no processo que foi de criação. Qual que foi a dor que a gente identificou? Eu sou uma prova viva disso, eu tenho 25 anos. Se a gente mapear os adolescentes de 18 a 24 anos, eles não assistem o jogo do jeito que você assiste, por exemplo, e vai ser cada vez mais diferente. Sim. Então, isso aí é inevitável. Então, com isso em mente, o que a gente pensou? A gente precisa criar uma plataforma de streaming que seja mais interessante, né, que atenda essa nova demanda dessas gerações mais novas para consumir esporte, porque senão a gente vai perder pro Fortnite. Sim. A gente vai perder para... Esse é o verdadeiro concorrente. Exato. Né? Então, assim, até nos próprios clubes de futebol, a gente falou, o Corinthians não compete com o Palmeiras, o Grêmio não compete com o Inter, ele compete com o Fortnite. Então, com o Netflix, é o tempo que a gente tem que estar em jogo. Então, como é que a gente consegue pegar essa atenção dessas gerações mais novas para não perder o cara pro WhatsApp durante o jogo, não perder pro Fortnite durante o jogo. Então, é com base nisso que a gente criou esse streaming interativo, que você consegue, por exemplo, tá vendo o jogo e tá numa sala de zoeira com seus amigos. Pra falar, o gol aí, não sei o quê, mandar uma figurinha. Aí você consegue mandar uma figurinha no jogo também. Aí também se tem uma pessoa que gosta de fazer uma análise mais técnica do jogo mesmo, você consegue pegar um pincel e falar, aqui que acho que foi o posicionamento errado do jogador e tal. Então, pensando nessa, o mapa de calor que você falou também, então é botar elementos para tornar mais interessante a experiência de assistir o jogo em casa. Sim. Senão a gente vai perder audiência. A gente não, eu gosto de entrar no negócio, mas a dor é essa, né? Os grandes detentores de direitos vão perder audiência se não se reinventarem, né? Sim, tem que ser. E até sobre esse ponto, esses tempos eu estava falando com o Eduardo da Future. Da Future, sim. E aí a gente estava conversando um pouco sobre inteligência artificial dentro desse negócio, né? Dentro do esporte em si e no futebol. E aí, as possibilidades que se abrem, por exemplo, aquele pênalti que o cara errou, eu quero me colocar no lugar dele, simular eu batendo pênalti, perfeito. Qual seria o resultado daquela partida se eu tivesse feito isso, se tivesse escalado um jogador diferente dentro daquilo. E a inteligência artificial vai evoluir para um ponto onde a gente vai ter isso e talvez a gente tenha mais fantasy do que realidade dentro disso. Mas, e essa parte, eu acho que essa parte de qualquer mercado, porque a gente está vendo isso tudo em todos os mercados que a gente está vendo. Só que o contrário disso, eu acho que eu só consigo ver no futebol, que é, ou no esporte, né? Ser um ambiente livre de inteligência artificial. Ou pelo menos livre na prática dele ali dentro do campo, né? Dentro do desempenho esportivo. E talvez isso seja um ativo de luxo no futuro, né? Pô, aqueles caras estão praticando um futebol onde é totalmente raiz, ou um tênis. Pô, é realmente um cara que tá lá dando essa raquetada na bola com equipamento que alguém desenvolveu próprio para ele, com um tênis próprio pra ele, que claro, foi utilizado em inteligência artificial em tudo isso, mas na hora da prática desportiva é quase a plaquinha aquela do AI Free Zone. Aqui não tem AI, sabe? Aqui são pessoas na sua capacidade física, mental e física, competindo umas com as outras. E isso nenhum mercado mais vai ter. Ninguém vai conseguir se livrar de ter inteligência artificial, porque quem não tiver, o concorrente que tenha vai passar por cima. No esporte, claro, se a gente competir quem tem AI contra quem tem sem AI, também vai ser a mesma coisa. Mas ainda tem um ambiente onde talvez a gente possa ter algo mais raiz, né? E sei lá se isso vai virar como era o Coliseu, né? Que era as pessoas competindo na sua natureza. Mas ainda acho que no esporte tem essa chance de... E não que seja negativo qualquer invasão da AI, né? Mas onde a gente vai ter um ambiente que possa ser
menos fantasy e mais real, assim, né? Acho que tem tanto o esporte como a tecnologia, ela é o que a gente faz dela, né, no fim do dia. Sim. Então a gente tem uma missão também de não perder essa humanidade que o esporte tem, que é um dos valores do esporte, da humanidade, e a gente não perder essa... Eu não quero ver uma Copa do Mundo de robôs. Sim. Tem público para isso, mas não quero que o futebol vire isso, na minha leitura. Então, acho que como, tanto no esporte como fora, a AI, por exemplo, ela tem um papel de ajudar, e não substituir. Você vai no mundo corporativo, você vai, não vou falar substituir, mas as funções, mas vai mudar o escopo do trabalho com a AI chegando. Então, Sim. e no esporte é a mesma coisa. Então, por exemplo, na parte de geração de conteúdo, você falou que você queria bater o pênalti. Uma outra pessoa vai ter outra demanda que vai, e aí você vai com o Gen AI, por exemplo, que vai criar um outro frame, uma outra arte que atende outra pessoa. Sim. E aí, enfim, mas acho que é isso aí. A gente tem que tomar esse cuidado para o esporte não perder essa humanidade que ele traz, que é um dos valores dele. Não, compartilho contigo isso. Talvez tenha outra geração, outras pessoas que pensem diferente, Sim, mas eu gostaria de ainda ver lá, talvez xingar o meu jogador que errou, mas deixar ele com essa possibilidade de... Mas eu acho que o Gen AI é para potencializar, o AI é para potencializar isso, né? Então, não é para substituir e acabar com essa barra que tem esporte, que é o que torna o esporte tão gostoso de conversar. Eu acho que é isso mesmo. E tu trouxe aí alguns pontos da nossa conversa aqui, que tu faz investimentos também em outros locais, Sim. não somente no esporte ou não somente via Sporteca. Quer falar um pouco mais sobre eles? Não sei se todos tu pode deixar público, mas aqueles que puder aqui. Não, acho que tem um que é público que dá para falar, que é a Versa, que é o mais recente que eu fiz aqui de investimento, que é de combustível, a startup. Em um tweet. É um Uber de combustível, então qualquer dor. Pensa uma grande empresa que tem uma frota de carros muito, muito grande que precisa abastecer esses carros. A Versa tem um caminhão adaptado que vai lá e abastece o carro para não perder não ter esse custo de deslocar o carro para ter que atender. Então, esse tempo que você estaria usando para deslocar o carro para ir num posto e abastecer o carro, você está fazendo a entrega de fato. Então, nessa eficiência de custo de grandes empresas que a gente está pensando. E também B2B mesmo. B2B mesmo. Tem a parte de B2C também, mas acho que o grande valor está nessa questão para as empresas que a gente consegue tornar mais eficiente essa operação. E sim, para você, teve pane seca. A gente também vai ter o aplicativo da Versa que você vai poder chamar o carro o caminhão para abastecer o seu carro. Sim. Então, essa é a tese mais nova que eu investi. Eu sou muito próximo dos founders também, que é aquilo que eu falei. Eles são meus amigos, mas eu conheço eles também. Foi um processo de investir, né? Porque eu conheci bem a operação, tudo, ver a questão de tecnologia também. E eu gosto de sempre entrar o máximo possível nas empresas que eu invisto, de colaborar de fato, né? Eu gosto da barriga no balcão, de estar lá ajudando nas horas boas, nas horas ruins, nas negociações, no que eu puder contribuir eu gosto. Então, esse é o segundo que eu fiz na física, que aí não tem nada a ver com a Sporteca. Boa. Eu até te perguntei se era só B2B ou B2C, porque eu, né, moro numa cidade próxima de Porto Alegre aqui, né? Sim. Então, quando eu vejo que eu preciso abastecer, eu programo a minha volta para casa para passar pelo aquele ponto que eu quero fazer o abastecimento. E aqui, sei lá, deve ter 20, 25 carros no estacionamento. De repente alguém vem, vamos completar o tanque de todo mundo e já passa no Pix aí de todo mundo, né? Isso. E aí, eu acho que já nos encaminhando já para o fim desse episódio, o que tu vê de tendências, o que tu deixa de dicas para quem tá olhando, principalmente no esporte, né? Acho que foi o tema principal aqui da nossa conversa, mas também para esses outros empreendedores que estão buscando investimento, que vão ir a mercado num momento que talvez não tenha sido tão positivo nos últimos anos, mas que, ao que parece, esse ciclo tá se abrindo novamente. Acho que eu vou dar uma resposta aqui, atende tanto esporte como não esporte, né? Quando você não empreenda por empreender. Acho que essa é a primeira dica que eu dou. Você tem que identificar um problema e ser obstinado por esse problema para resolver o problema. Não se apaixone na sua ideia, que é um erro que muita gente faz. Se apegar à ideia em si, você pega o problema que você quer resolver.
a empresa você vai mudar N vezes até resolver esse problema. Você tá de primeira é muito difícil. A gente não acertou de primeira, a gente errou muito. Então, errar faz parte, mas a gente nunca tirou o olho do problema que a gente queria resolver. Então, acho que essa é a principal dica para quem quer empreender, é o que eu dou. E acho que na parte de investimento, assim, também acho que assim, você tem que sempre estar olhando as macro tendências, mas também de uma maneira crítica. Então, eu lembro quando tinha a questão de blockchain em 2019. Tinha uma onda de criptomoedas para lá, para cá, que falaram que ia substituir, não sei o que. Acabou que sobrou 3. De fato, tem algum valor que dá para se discutir. Mas pouca gente estava olhando o valor que o blockchain se tinha na época, que era uma coisa... Eu estudei bem por cima, mas que da tecnologia em si, na questão de segurança, de transparência, que é uma questão que hoje em dia a gente começa a ver sendo usada na prática até por, enfim, entidades maiores. Então, você não pode nunca parar de questionar as grandes tendências e também identificar qual o real valor que elas agregam para o dia a dia. Então, porque é muito legal você ir nos eventos de AI, não sei o que, ver os caras falando que o mundo vai acabar, mas você precisa ter essa visão crítica sempre. Sim. Então, e isso também vale para qualquer empresa que você vai investir. A pessoa pode te vender a ideia que for, maravilhosa. A visão crítica ela é fundamental para você tomar uma decisão de investimento correta e também decidir por não investir, às vezes. Sim. Acontece. Muita gente aborda assim, mas aí também diga para quem quer captar dinheiro também, acho que é uma coisa... Você tem que ir nos eventos, é fundamental para você conhecer investidores anjos, porque você chamar o cara no LinkedIn, o cara não vai nem olhar. É uma coisa... porque, putz, não é uma abordagem boa. O pessoal, é aquela história da gente não perder essa humanidade, né? Sim. Um a um ele é fundamental para criar empatia e para o cara querer marcar uma segunda conversa com você e aí talvez investir mais para frente. Então acho que fechar assim. Boa, só eu não queria deixar de passar por um ponto aqui. Talvez muitos que estavam escutando se identificaram com essa tese da Sporteca e querem de alguma maneira, sei lá, eu tenho uma ideia que quero levar para vocês, claro. Eu quero contribuir sendo o executivo dessas operações, eu quero ser um desenvolvedor porque eu gosto dessa tese do esporte. Como que essa galera chega até vocês? Olha, LinkedIn muitas vezes é uma ferramenta boa. Então, se você vê o podcast, se identifica lá, que, ó, aí eu dou uma olhadinha lá e encaminho internamente. Mas tem o próprio Instagram também, é um caminho, um jeito de a gente responde também. Mas o LinkedIn é o principal canal. E nosso site também tem lá o e-mail para você que tem para entrar em contato. Que a gente responde, a gente não tem a caixa na nuvem, né, que não existe. Mas, e também, enfim, super aberto para receber, para conversar com as pessoas. Se quiser deixar meus contatos aí. Boa, legal. Também, se quiserem mandar para nós, eu encaminho para ti também. Então tá aí fechado. Quem tem algum contato nosso, pode mandar para cá. Mandar. Bom, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, o pessoal da Sporteca também, por ter cedido o Fábio aí para essa conversa. Acho que tem muitas coisas, muitos aspectos aqui que eu adoro, né? Então, cresci envolvido com esporte, então é legal saber que tem um mercado acontecendo em cima disso, não somente o campo que eu já perdi a chance e já não tenho mais idade para estar lá dentro, né? Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou também aqui. Acho que foi uma conversa super prazerosa durante essas 1 hora ou quase 1 hora aí de conversa. Fiquem atentos, porque aqui onde você está vendo esse episódio, a gente também costuma publicar muitos episódios interessantes, né? E seja outros tipos de conteúdo, temos newsletter, temos os cortes que a gente faz desses episódios, nosso Instagram, nosso LinkedIn, estamos sempre publicando novidades lá. Muito obrigado a todos e até uma próxima.